coordenou antes todas as áreas de atuação da Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa, no contexto do trabalho que concretizou no Departamento de Patrimônio Cultural, no qual desenvolveu atividades do domínio da investigação, da inventariação, da comunicação, da publicação, da conservação e restauro, iniciou sua carreira profissional no jornalismo. Foi membro fundador e coordenadora da Rede Luso Brasileira de Pesquisa em Artes e Intervenções Urbanas, publicou em revistas científicas e participou como organizadora e palestrante em diversos seminários e conferências de nível nacional e internacional. Ricardo Campos é mestre em Sociologia e doutorado em Antropologia Visual. É investigador integrado no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, SIX Nova, né? E professor convidado no mestrado de Relações Interculturais da Universidade Aberta. É membro fundador e coordenador da Rede Luso Brasileira, Pesquisa em Artes e Intervenções Urbanas, RAIU, coordenador adjunto do GT de Cultura Visual da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação e coeditor da revista internacional Cadernos de Arte e Antropologia. É autor das obras de arte e artigos em revistas nacionais e internacionais. É autor de alguns livros, que eu vou citar só alguns, né? Esse com arte possível Câmara, arte urbana, artes urbanas, Introdução à Cultura Visual, que é um livro ótimo, que eu tenho usado muito, abordagens teóricas e metodológicas, muito sociais, e Por que Pintamos a Cidade, uma abordagem etnográfica ao grafite urbano. Além de tudo, são grandes parceiros, amigos, pessoas que eu tenho assim, a honra, a felicidade de ter encontrado em Lisboa, em 2013, e que seguem todos esses anos, né, seguimos construindo tanto a rede, a RAIU, como também a Todas as Artes, né, e também com a professora Paula Guerra, e alguns artigos, organizações de dossiês. Então, uma honra, uma alegria, felicidade ter vocês aqui. E eu começo, né, um pouco, colocando um pouco qual foi assim, o meu prazer, minha alegria de ler essa obra. Eu sabia que ia ser uma ótima leitura, eu imaginava, né? Mas eu juro para vocês que eu não imaginava tanto. Até porque a Silvia e o Ricardo, eles diziam assim, uma linguagem bem nordestina. Estamos pelejando com esse livro, o livro a Silvia trabalha muito, o Ricardo, cadê? Eu perguntava a Silvia, ela dizia assim, estou em falta com o Ricardo, né? Então, havia foram 5 anos, segundo eles dois, olha, Ana Karina, prazer. Segundo eles dois, foram 5 anos, né, de construção dessa obra, mas eu digo para vocês que ela vem de muito mais anos, porque ela é um corolário, né, ela chega como um momento de maturação, de maturidade dos dois pesquisadores, não só pesquisadores, mas pessoas que intervêm e constroem experiências de artes de rua, de arte urbana. Eu acho muito, muito, muito algo que nos une, né? Essa faceta da gente gostar não só de pesquisar, ter essa sedução não só pela pesquisa acadêmica, mas também pelas realizações, pelas intervenções, pela construção de outra alma, de outro cenário da cidade, de outra dimensão pictórica da cidade. Então, eu começo agradecendo o Laboratório das Artes da Juventude, que é o nosso laboratório, agradecendo a honra de estar lançando essa obra do Brasil, né? Soube agora que não foi nem lançado em Portugal, então a honra fica ainda muito maior, né? A alegria muito maior, e dizer que uma das grandes contribuições dessa obra é se voltar para leigos. Eu achei isso, eu li e disse assim, não acredito que eles estão construindo um argumento tão complexo de forma tão clara. Então, uma obra que pode ser lida, não é uma obra só para pesquisadores e acadêmicos, é uma obra para artistas, para leigos, para praticantes, para curiosos, e construir uma obra para leigos e, ao mesmo tempo, penetrar nos interstícios de um pensamento que escapa das meras conceituações. Então, tem aquele negócio, arte urbana Não, a construção da obra vai indo numa conversa, ela flui, ela tem, assim, um deslize, um desaguar das ideias, e é um pensamento que também escapa das conceituações e dos contumazes correspondências entre imagem e linguagem, né? Como se a gente pensasse assim, só é possível conhecer a imagem através da linguagem. É como se a imagem ela não falasse por si só.
E vocês, sem dizer, sem ter que entrar numa situação tão complexa, vocês apontam isso o tempo todo, né? O Nelson Brissac, ele diz no livro Paisagens Urbanas, a arte, assim, não diz o indizível, porque não pode dizê-lo, né? Então, as imagens, elas têm, como a Bivarbo, como a gente lê com o Didi Uberman, o livro que eu troquei com a Silvia, né? O Atlas, né? Que ela deixa aqui, que é uma discussão, e também Fantasma para Gente Grande, um outro livro que eu tive a oportunidade de ler, de tal modo que as múltiplas expressões das artes de rua estejam formas criativas. Elas reinventam não apenas a arte, mas da cidade também. Então, eu gosto daquilo que vocês dizem, que é apontar que a criatividade não é o monopólio dos artistas. Eu acho isso muito incrível, porque a gente pensa assim, eu me lembro da Tamara Alves, que ela fez a writer portuguesa, que ela fez uma intervenção, que ela dizia assim, o artista é qualquer um dos mortais. Ela trocava, já coloquei isso numa live, que trocava desenhos, que ela fazia por desenhos de crianças, passantes, bêbados, qualquer tipo de pessoa que quisesse trocar um desenho com ela. Então, daí que vocês colocam, e eu acho isso também, eu me identifico muito com esse pensamento, e eu acho que muitos que estão aqui, a índole subversiva das artes apontada por vocês, como expressão não autorizada no espaço público, e que serve muitas vezes para escarnecer e atingir o poder. Ela é realizada na sombra e tantas vezes sob anonimato. Então, vocês conseguem passar por essa arte pública, legal, consentida, e aquela que, de certo modo, tanto constrói uma cidade às avessas, uma cidade, às vezes, não permitida, como possibilita que seus moradores leiam ou pensem numa cidade que se faz pelo efêmero, ou seja, um patrimônio público imaterial. É uma obra que passeia por várias de nossas dúvidas, que ousa se situar nas dimensões tantas vezes ambíguas das conceituações sobre arte de rua, então eles não têm medo de enfrentar. Eu achei incrível, eu mesma tenho, confesso. Quando eu vou dizer no texto, arte de rua arte urbana grafite então Silvia e Ricardo enfrentam essa discussão. Só isso seria suficiente para ser uma obra de peso. É também uma obra ousada, das tomadas de posse das artes de rua e suas práticas instituintes de poder, das ações irreverentes das culturas de rua. Assim sendo, os autores, a autora e o autor, consideram o grafite como uma proposta radical, que abalou muitas das convenções que regem o mundo da arte e as próprias concepções das obras artísticas. Talvez a mais significativa seja a de colocar a rua como epicentro do ato criativo e do usufruto estético, que é a citação do Ricardo. A rua é lugar de criação e exibição das obras. O grafite, enquanto movimento cultural, foi pioneiro na criação de condições para que a rua hoje seja o lugar onde trabalham artistas com diferentes trajetórias e formações, e eu complemento, em que a cidade pulsa, né, em que a gente o tempo todo se sente convidado a também intervir na cidade, a perceber que nossas linguagens, nossos passos, nossas marcações, nossa presença também constrói a cidade. Então, agora vamos ouvir os autores, motivo maior de nosso encontro. Eu vou jogar uma questão, mas eu disse para eles que eles fazem das minhas questões o que eles quiserem, podem nem responder, nem nada, mas é só uma forma de guiar o debate. E eu começo assim, como destacou o Vils, Alexandre Farto, na apresentação de sua obra, Ricardo Campos, que é Silvia Câmara, tem vindo a dedicar grande parte do seu percurso profissional mais recente ao estudo, à reflexão e à produção nestas áreas. Mais do que mero interesse profissional ou acadêmico, tem participado ativo e empenhadamente nos meios e projetos onde essas artes urbanas se escrevem. Pergunto, como o envolvimento dos dois nos projetos mencionados pelo Vils, a experiência acadêmica de ambos, assim como as várias iniciativas desenvolvidas em parceria, impulsionaram a produção da obra? Podem contar um pouco a história da obra? Ricardo. Silvia, começo eu? Sim. Então vou começar. E, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas, porque aqui já é noite. É um prazer estar aqui e, obviamente, que é um prazer estar com a Glória, com quem tive a oportunidade
de trabalhar também aqui em Lisboa sobre estas matérias e, portanto, a Glória tão ou mais especialista que eu nestas questões da arte urbana. E, portanto, é obviamente um prazer estar aqui neste encontro, que é não apenas o lançamento do livro, mas que é uma conversa entre três amigos que já se conhecem há muito tempo e que têm vindo a trabalhar estas questões aqui em Fortaleza, em Porto Alegre, onde eu já estive também, e, portanto, em várias cidades. E este livro, no fundo, é a consequência de um trajeto pessoal meu, mas também da Sílvia. Depois a Sílvia falará por ela, mas para mim é o corolário de um ciclo, mas também, de alguma forma, o encerrar de um ciclo. Porque eu dedico-me a estudar o grafite, mas não só o grafite, tudo aquilo que são expressões visuais na cidade há mais de 10 anos. Tudo se iniciou com o meu projeto de doutorado, que foi defendido em 2008. Portanto, há mais de 10 anos que me dedico a estudar o grafite. Não apenas o grafite, mas aquilo que nós definimos como artes urbanas no plural, não é? E não é por acaso que o livro se intitula Artes Urbanas, porque nós queremos aqui, de facto, frisar a questão da pluralidade, da diversidade que está, ou que no fundo que compreende a questão destas expressões no espaço urbano. E, portanto, eu conheci a Sílvia já há mais de 10 anos, e, portanto, tinha acabado de defender a tese de doutoramento, e fui acompanhando todo o processo de crescimento, a fundação da GAU, mas também o crescimento da GAU. Sei bem a repercussão que teve na cidade de Lisboa, e tenho escrito também sobre isso, e teve, de facto, uma imensa repercussão, quer ao nível da paisagem urbana e da forma como se vive a cidade, mas também, por de alguma forma, foi um reconhecimento por parte das instituições oficiais, um reconhecimento político, uma legitimação política relativamente àquilo que são estas expressões, que eram de alguma forma desvalorizadas, minorizadas, e portanto eu fui acompanhando esse processo, não é? E quando eu iniciei a minha pesquisa, o grafite que existia na cidade era o grafite da tradição norte-americana, o grafite ilegal, que era pura e simplesmente considerado uma forma de poluição urbana. E hoje em dia, passado mais de uma década, nós assistimos a uma situação completamente diferente, e Lisboa hoje é uma referência mundial em termos da arte urbana, e é uma referência que tem sido, aliás, recorrentemente manifestada em diferentes mídia internacionais. E, portanto, houve aqui um trabalho por parte da Galeria de Arte Urbana e da Câmara de Lisboa, que está também expresso no livro e que eu tive a oportunidade de acompanhar. E, portanto, este livro é, no fundo, o corolário desta pesquisa, mas também é esta duplicidade de olhares, não é? O meu olhar, que é um olhar mais académico e de quem fez pesquisa no terreno sobre estas matérias, e o olhar da Sílvia, que ela depois falará sobre isso, mas que é um olhar mais de quem tem outro tipo de responsabilidades na forma como se gere estas questões no espaço público urbano, e, portanto, é um olhar mais técnico e também político sobre estas matérias. E eu acho que a arte urbana, por ser um tema bastante complexo, merece estes diferentes olhares e um olhar também inter e multidisciplinar. E, de facto, o livro surgiu por um convite que eu enderecei à Sílvia. Não me recordo exatamente há quantos anos, já foram alguns, eu julgo que há cerca de 5 anos, porque lá está, porque eu vinha acompanhando o trabalho que a Sílvia estava a desenvolver na Câmara de Lisboa. Gostava, obviamente, do trabalho que estava a ser desenvolvido, já tinha convidado a Sílvia para uma série de outras iniciativas, não apenas
em termos de escrita académica, mas também para fazer parte da RAIU, que foi fundada no período em que a Glória esteve em Lisboa e, portanto, o nosso encontro a três resultou no surgimento, na fundação da RAIU, desta rede luso-brasileira, e eu sentia que havia aqui espaço para nós produzirmos algo em conjunto que fosse enriquecido, de facto, por este olhar distinto que nós temos, distinto que parte não apenas de áreas disciplinares distintas, porque a minha formação é em Sociologia e Antropologia e a Sílvia é da área da História da Arte, mas também porque temos experiências de terreno diferentes e olhares diferentes. E, portanto, é isso. Isto, no fundo, é o corolário da minha pesquisa ao longo destes anos, mas é também um encerrar de ciclo, não é? Eu acho que eu agora dou por, não digo finalizada esta minha pesquisa em torno das questões da arte urbana, porque, obviamente, que o interesse não morre, está sempre presente, mas tenho agora também outros interesses de pesquisa que merecem a minha atenção e a minha dedicação, e portanto, no fundo, este é o livro que encerra também um ciclo de pesquisas. E eu guardaria aqui a palavra à Sílvia, que terá também certamente muita coisa a dizer. Bom, obrigada, é um privilégio estar aqui convosco, contigo, Glória, desde o nosso encontro em Lisboa. Foi algo para mim muito encantador e muito mágico, que nos acompanhamos uma à outra. Não é? O Ricardo já existia na minha vida antes, já era alguém que estava presente há muito tempo e foi através do Ricardo que eu te conheci. Portanto, nós os três aqui muito interligados nesta nossa amizade e neste nosso percurso. Sim, é um longo, enorme caminho que nós já percorremos. Eu lembro da primeira vez que dentro da Câmara eu sugeri fazer alguma coisa relacionada com a arte urbana. Não resultou, foi talvez há uns 15 anos atrás. Alguém meteu o projeto para a gaveta e nunca mais agarrou naquilo. Não é? Eu acho que não era o momento ainda, era cedo demais. E depois realmente surgiu uma oportunidade com o anterior presidente, o atual primeiro-ministro, o António Costa. Surgiu uma oportunidade de nós avançarmos com o projeto e eu agarrei com muita força e muita determinação essa oportunidade. E o Ricardo, desde o início, meu Deus, o Ricardo desde o início que estava presente, era uma referência muito importante para mim, em termos académicos e em termos humanos, não é? Da forma como ele acompanhava e olhava o mundo da arte urbana e a própria cidade. E fui chamando o Ricardo, à medida que íamos construindo a GAU, fui chamando o Ricardo para ajudar nessa construção. Porque eu, quer dizer, eu não tinha, confesso, não tinha grande experiência neste contexto, mas acreditava plenamente na importância de desenvolver um trabalho mais profundo e sério sobre aquilo que era a arte urbana na cidade de Lisboa. Também por aquilo que fui conhecendo os artistas, achava mesmo que eles estavam num momento já de maturidade estética e, portanto, que era importante agarrá-los nessa altura. E fui sempre chamando o Ricardo para trabalhar connosco, porque ele era realmente uma referência para nós em termos académicos, em termos de investigação. Eu lembro-me que a GAU apoiou o lançamento do livro do Ricardo, da tese de doutoramento, e depois foi um caminho muito partilhado e muito a dois, até que tu chegaste, Glória, também, não é? E vocês eram, assim, aquelas pessoas que me faziam acreditar que valia a pena continuar e que o caminho seria rico e frutuoso. E, bom, e depois, passado algum tempo, o Ricardo convidou-me para fazer este livro. A minha vida foi-se complicando, se é que posso dizer, a partir de determinada altura, porque eu deixei a Câmara de Lisboa e fui para outras aventuras no Ministério e para outros locais, mas o Ricardo ia sempre insistindo, ainda bem, ele foi sempre insistindo para que continuássemos, e, bom, e lá conseguimos. Eu acho que o resultado reflete um pouco isso, como a Glória dizia na introdução. Nós dormimos um pouco aqui sobre o tempo, nós deitámos um pouco aqui sobre o tempo e fomos tecendo e fomos bordando esta obra
ao longo destes anos e, portanto, eu acho que ela reflete um pouco o nosso olhar já muito maduro, diria, e já muito refletido sobre tudo isso, não é? E depois achámos que era importante enfrentar aquilo que é, se calhar, algo que nos mete um pouco de receio e medo a todos, que são os grandes conceitos, as grandes definições, ter a coragem e partir para o recorte desses conceitos, não é? Porque, para mim, o mais difícil é chegar ao conceito. E aquilo que nós vínhamos assistindo também no meio académico ao longo dos anos eram tentativas sucessivas de definição desses conceitos, partindo sempre como se fosse da primeira vez, não é? E realmente o meu esforço e o do Ricardo foi, bom, vamos lá ver como é que nós próprios conseguimos agarrar estas ideias, estes conceitos e tentar estabilizar o mais possível aquilo que era esta classificação, não é? Esta taxonomia que era importante começar a estabilizar, porque sendo um fenómeno tão rápido, tão acelerado, com tudo a acontecer, eu muito envolvida em vários projetos, o próprio Ricardo a investigar paralelamente e envolvido também em vários projetos, era muito importante para nós e acho que também para a comunidade tentar começar a estabilizar estas ideias, porque era a partir daí que se podia, diria que partir para tudo o resto, não é? A partir destas ideias fundamentais e basilares que se podia partir para a restante investigação. Portanto, um dos nossos grandes objetivos era esse, era estabilizar e conseguir definir alguns dos principais conceitos que estavam aqui envolvidos. E depois, por outro lado, fazer uma retrospectiva, se calhar mais do que uma retrospectiva, fazer uma antologia, vamos lá, daquilo que eram os projetos mais importantes para nós, em Portugal, e também fazer a antologia do que foram os projetos mais importantes da própria Galeria de Arte Urbana. Portanto, como o Ricardo dizia bem, também para mim foi assim um encerrar de um ciclo na minha vida e eu estou muito grata a ele pela persistência e pela insistência de chegarmos ao fim e de conseguirmos produzir este livro que me dá um grande gozo e um grande prazer olhar para ele e partilhar convosco hoje. Eu sei que não é hora da gente fazer muitas questões, mas assim, há uma curiosidade aqui do Rangel que eu acho que vocês já podiam responder. É curioso para ler o livro, ele falou. Vão disponibilizar o link de acesso à obra? Desde já me ficam como questões qual o conceito de arte escolhido e qual o perfil dos artistas inclusos na pesquisa. Mas, assim, eu queria só que, em primeira mão, se vocês pudessem falar da disponibilização do livro, como é que adquire, como é que chega até a obra. Depois, as outras questões, Angela, a gente coloca, tá? A tua segunda questão. Ricardo. Sim, é assim, relativamente ao livro físico, ele está à venda em Portugal, eu, portanto, não sei se há alguma plataforma que permita comprar o livro online e ele ser enviado para o Brasil, mas, em princípio, e eu isso tenho que conferir, de facto, no meu centro de investigação, em princípio ele também estará disponível online. Agora, eu não sei exatamente quando, ainda não tenho muitos pormenores relativamente a essa questão, porque, como devem calcular, a situação nas universidades também está muito complicada, estivemos encerrados, só agora é que as universidades começam a reabrir aos poucos, o meu centro de investigação também tem estado encerrado, tenho tido alguma dificuldade em falar com regularidade com as pessoas e, portanto, eu imagino que em breve terei mais novidades sobre isso. Mas quanto ao livro físico, ele está acessível, é possível comprar online e agora eu não sei, de facto, em que plataformas isso se enviam para o Brasil, eu imagino que sim. A outra questão era sobre? Desde já me ficam como questões qual o conceito de arte escolhido, e aí, assim, na verdade, eu até ia perguntar isso também, mas já vai aqui com o Rangel, só que não é o conceito, né? São várias conceituações, e qual o perfil dos artistas inclusos na pesquisa, se houve algum artista incluso? É assim, nós optámos, e como disse a Sílvia muito bem, há de facto um conjunto de termos, de conceitos que são utilizados
e que têm vindo a ser utilizados em diferentes períodos históricos, não é? Nós conhecemos o conceito de grafite, mas também de pós-grafite, de street art, de arte urbana, e a forma como são utilizados os conceitos varia imenso, não só em função dos contextos geográficos e culturais, mas também em função das próprias entidades que utilizam esses conceitos. E nós achamos por bem clarificar um pouco, pelo menos a forma como nós lidávamos com esses conceitos, e, portanto, nós fazemos uma definição que obviamente é uma definição que parte de um histórico, de uma análise da literatura em torno destas matérias, mas também daquilo que é a nossa percepção do contexto e da realidade atual. E utilizamos uma série de definições que passam de facto por esses conceitos todos que eu referi, mas tendo sempre em conta que para nós a arte urbana ou as artes urbanas compreendem estas diferentes linguagens e portanto estamos aqui perante, eu diria que é uma grande família, não é, de diferentes expressões que ora pode incluir o tag, o bombing, o stencil, até o mural político ou sem conotação qualquer do ponto de vista político, moral, mais decorativo, ou seja, há aqui um conjunto de expressões visuais que nós encontramos no espaço público urbano que, do nosso ponto de vista, podem ser incluídos nestas artes urbanas. E, portanto, se por um lado nós quisermos ser minuciosos na forma como definimos alguns conceitos, por outro lado quisemos também ter aqui uma visão mais ampla, mais abrangente daquilo que são as artes urbanas, considerando, lá está, que as fronteiras são sempre porosas, são fluidas, estão sempre em constante negociação, e que a visão correta relativamente a estas expressões, a esta matéria, é de facto essa, porque nós estamos a falar de linguagens que estão em permanente mudança e evolução, não é? E para quem foi acompanhando esta realidade no contexto português, percebe-se a mudança que foi acontecendo ao longo das linguagens, mas não só ao longo das linguagens, também ao nível da forma como estas linguagens se expressam em diferentes dispositivos, não é? A questão das tecnologias digitais que entretanto surgiram e que vieram também alterar a forma como nós entendemos, como nós percepcionamos estas linguagens e, portanto, do nosso ponto de vista, as artes urbanas são, de facto, estas artes polissémicas em constante mudança que nós vamos encontrando nas cidades. Silvia, não sei se queres acrescentar. Eu, se calhar, acrescentava aqui uma outra perspectiva que eu acho que também marca muito o nosso livro, que é uma visão muito democrática e muito abrangente acerca daquilo que pode ser a arte urbana e a arte pública. É como tu dizias na introdução que fizeste, nós encaramos que todas as pessoas são convidadas e participam de algum modo naquilo que é a expressão estética da cidade. Há um exemplo que eu dou sempre e que realmente foi uma experiência, foi algo que eu vivi na rua uma vez, eu ia a passar e apercebi-me que estava uma senhora a estender roupa no estendal, eram jeans, eram calças de ganga, e ela alinhou as calças com um degradê de tons de azul. Né? Ela foi do azul mais claro para o azul mais escuro. Imagina, 5 calças de ganga, assim, estendidas. E, portanto, eu olhei e pensei, bom, realmente este é um pequeníssimo contributo para aquilo que é a vivência e a fruição estética da cidade. Portanto, todos nós participamos dessa dimensão plástica que a própria cidade tem, e como o Joseph Beuys dizia, todos nós somos artistas, não é? Todos nós podemos, pelo nosso olhar e pela nossa participação na própria cidade, podemos trazer esse contributo. E, portanto, é uma visão, quanto a mim, muito lata e muito, diria que,
muito problemática também relativamente àquilo que é a convenção da arte ou da arte pública dentro do olhar ou dentro do universo da história da arte. Porque a história da arte traz uma classificação muito restrita até acerca daquilo que é a arte pública, não é? Porque ali alinha-se a escultura, um pouco os azulejos, um pouco a calçada, mas não vai muito para além disto, não é? Diria que nos manuais e dentro da ortodoxia que o próprio olhar da história da arte tem sobre isto da arte pública, as coisas são muito claramente definidas, não é? E muito restritas, muito restritas. E, portanto, nós quisemos dar um olhar bastante mais abrangente para aquilo que pode ser a participação de cada um no dia-a-dia, no cotidiano plástico e estético da cidade. Portanto, é esse olhar que eu acho que resulta também um pouco desta fusão entre antropologia e história, que faz com que seja uma coisa bastante mais lata, e mais abrangente e mais inclusiva também. O Júnior Abalos quer fazer uma pergunta. Então, você pode ligar o microfone, o seu vídeo, se você quiser. Sim. Obrigado, Glória. Então, é muito bom participar aqui com vocês. O Ricardo tinha me dado uma tarefa, mais ou menos há um mês atrás, de tentar ler o livro de vocês e fazer uma espécie de resenha, né? Tinha tido essa incumbência, né? E eu estava lendo o livro e eu fiquei com muitas curiosidades e sobre a estrutura, principalmente, do livro, né? Eu não sabia desse fato, de que ele demorou 5 anos para ser produzido, e eu fiquei muito curioso com essa informação, no sentido de que, por exemplo, o conceito de street art, pensado na época que o Ricardo defendeu lá o teu doutoramento, em 2010, no início desse surgimento da GAL, e o conceito de street art agora, em 2020, é outro, né? São coisas diferentes, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que se deu esse processo, principalmente no que se refere ao conceito de street art. E outra pergunta que eu queria fazer é se vocês acham que o livro conseguiu abrigar tudo, porque ele parece ser um manual muito amplo, e se não conseguiu, o que falta? O que não está nele? Né? Do que mais a gente poderia falar que não está nele, tá bom? Um prazer estar com vocês, muito obrigado. Começa tu, Ricardo. Queres começar, Silvia? Não, começa tu. Pois, olá Júnior, tudo bem? O Júnior certamente que irá produzir uma bela recensão, uma bela resenha do livro, eu espero que sim, porque o Júnior também tem pesquisado estas matérias e não só no contexto brasileiro e de Porto Alegre, mas também esteve aqui em Lisboa, esteve comigo, conheceu o trabalho da GAU, conheceu o Festival Muro e os bairros onde se realizou o Festival Muro e, portanto, tem uma percepção muito próxima daquilo que é a arte urbana em Lisboa. Eu esqueci-me de referir há bocadinho, e eu julgo que a Sílvia também ainda não referiu, e eu acho que é importante para se compreender o livro, é que, embora nós falemos de arte urbana, nós decidimos, porque no fundo é o contexto que nós conhecemos melhor, focar especialmente no contexto lisboeta. E, portanto, na arte urbana que foi produzida em Lisboa, basicamente na última década e meia, obviamente não esquecendo outros projetos e outros artistas que têm, obviamente, relevância no contexto nacional, mas nós centrámos-nos, não exclusivamente, mas principalmente no contexto da cidade de Lisboa, porque no fundo era também o contexto mais seguro para falarmos. Agora, respondendo aqui à questão que o Júnior lançou e que é bastante interessante e pertinente, de facto, como eu referi, estes são conceitos que estão em permanente mutação, não é? E que também não são consensuais. E o que é curioso é que não são consensuais mesmo entre a comunidade daqueles que pintam na rua. Porque, por vezes, é difícil catalogar não apenas os artistas, como as suas produções,
e eles próprios, por vezes, têm alguma dificuldade em autodefinir-se, não é? Se são street artists, se são graffiti writers, se estão na arte urbana, se são artistas visuais, e, portanto, há aqui alguma confusão conceptual, porque não apenas estes conceitos vão evoluindo, como eles são muito permeáveis e porosos, não é? E estão em constante mudança. E, de facto, quando eu iniciei a minha pesquisa, há mais de 10 anos, o termo street art era entendido de uma forma completamente diferente daquela que hoje em dia, do sentido que lhe dão hoje em dia, não é? Não só porque a street art se institucionalizou, não é? Houve aqui um reconhecimento por parte do mundo da arte, das instituições académicas, das instituições artísticas, e, portanto, a street art deixou de ser algo que existia apenas na rua, uma espécie de nicho subcultural, de um conjunto de expressões não autorizadas e legais, e passou a entrar na galeria e no museu. E essa, portanto, é uma transformação muito evidente. E nós procuramos também retratar de facto, essas alterações. E ao falarmos sobre os diferentes conceitos, estes são conceitos também que são situados historicamente, não é? E, portanto, ao falar sobre o conceito de pós-grafite, por exemplo, que é um conceito que foi muito utilizado, mas caiu um bocadinho em desuso, o próprio conceito de street art, que não deixa de ser polémico, não é? Porque há várias formas de entender a street art. E, portanto, nós acabámos por optar por utilizar este conceito lato de arte urbana, procurando englobar todas estas expressões que, lá está, não são consensuais, são sempre polémicas, e procuramos dar conta também dessas transformações que se deram, não apenas nas linguagens de rua, mas também nestes conceitos que são utilizados depois por diferentes atores, não é? Porque para os mídia, grafite, street art e arte urbana têm um sentido, do ponto de vista académico tem outro, e se nós estivermos a falar das instituições oficiais, por exemplo, da Câmara de Lisboa, o sentido que lhe dão é ainda outro. E, portanto, nós confrontamos aqui com diferentes representações, diferentes percepções do fenómeno, mas também utilizações diferentes dos próprios conceitos. Não é? E, por exemplo, era muito comum, a mim acontecia-me com muita frequência, eu imagino que a Sílvia também, quando eu ia dar um seminário, uma aula, uma palestra sobre as questões da arte urbana, toda a gente me dizia: eu gosto muito de arte urbana, de street art, mas aqueles rabiscos eu não gosto nada, não é? E isto era o mais comum, não é? Os tags, os rabiscos, ninguém gostava, mas agora aquelas pinturas murais e não sei o quê, já gostavam. E, portanto, as pessoas têm... Só interrompendo um pouquinho. É bom dizer que vocês chamam as tags e tudo, vocês estão falando da pichação no Brasil. Sim. O tag é uma espécie de picho, sim, pichação, e, portanto, isto para dizer, lá está, que os conceitos são utilizados de forma diferente em função dos períodos históricos, das épocas históricas, mas também dos próprios agentes definidores e que fazem uso desses conceitos. Sílvia. Eu, se calhar, então, respondia à segunda questão, que é o que é que falta na obra, não é? Meu Deus, quer dizer, podiam ser 20 volumes sobre a matéria, não? É infindável o tema. Eu acho que falta, por exemplo, falar sobre outros casos mundiais. Nós focámos muito no caso de Barcelona, Berlim, Filadélfia, mas muitas outras cidades no mundo podiam ser, ou algumas outras cidades do mundo podiam ser evocadas. Estes eram casos que para nós eram paradigmáticos, por várias razões, não é? Berlim, por ser uma cidade onde toda a prática artística no muro que separava, ou que dividia a cidade em duas partes, foi um fenómeno que acabou por marcar muito as práticas da arte urbana na cidade, e, portanto, foi o derrubar daquele muro e o derrubar daquelas expressões, e depois a forma como também ele começou a ser vendido aos pedacinhos, não é? Quase como pequenas recordações ou pequenos ex-votos, vamos lá, do próprio muro. Era um fenómeno que a mim
me interessava. Depois de Barcelona, porque nós tínhamos acompanhado de uma forma relativamente próxima em Barcelona. Barcelona, como vocês sabem, era uma das grandes mecas no mundo da arte urbana, e a determinada altura a Câmara Municipal decide publicar um regulamento que acaba por impor condições e regras muito restritas ao nível da prática, e, paralelamente, decide apagar tudo aquilo que era a memória e tudo aquilo que eram os exemplos e as obras que estavam presentes na cidade. Portanto, foi uma experiência bastante traumática para toda a comunidade de arte urbana em Barcelona e até para a comunidade de arte urbana internacional. E eu vivi isso um pouco de perto, porque eu contactei um pouco com esse mundo. E o momento em que eu contactei era já um momento do pós-trauma, quer dizer, era um momento em que a cidade começava novamente a abrir-se para as expressões do grafite e da street art, e, portanto, era realmente um universo que eu acho que nos parecia importante ver relatado também no livro. Depois, Filadélfia é um caso incontornável, quer dizer, não só pelo volume, não só pela quantidade, mas também por toda a qualidade da estratégia que foi desenvolvida, sempre com uma forte consciência comunitária e uma forte consciência social. Parte do projeto da Galeria de Arte Urbana inspirava-se no caso de Filadélfia. E, portanto, estes três casos eram muito incontornáveis para nós, diria. Mas depois acho que também faltava desenvolver mais aquilo que foram as diferentes experiências em Portugal. Nós os dois eu e o Ricardo, tínhamos uma experiência muito direta daquilo que se estava a praticar em Lisboa, e acho que o livro podia ser um pouco mais desenvolvido na parte de tudo aquilo que foi acontecendo no resto do mundo. Ainda claro que nós tínhamos consciência que Lisboa foi assim um pouco diria, o catalisador, não é? Foi um pouco aquilo que estimulou depois o aparecimento de uma série de projetos no país. Mas, quer dizer, eu acho que podíamos ter desenvolvido mais essa parte, mas, quer dizer, não dava para tudo. A determinada altura nós tínhamos que encerrar e fechar o livro e, portanto, tínhamos naturalmente que fazer escolhas e opções. Estas pareceram-nos realmente as mais importantes. Mas eu queria só acrescentar mais uma coisa, que era deixar uma nota em relação ao prefácio e ao pós-fácio, não é? O facto de termos escolhido o Alexandre Farto, o Vils e o Miguel Januário para nos acompanharem nesta obra. Eu e o Ricardo fomos pensando muito o que fazer com o prefácio e com o pós-fácio, e achámos que era importante dar voz aos próprios artistas, porque no mundo da arte urbana realmente não há assim tantos artistas a escreverem e a produzirem reflexão escrita sobre aquilo que é arte urbana. E para nós, alguns daqueles que mais tinham refletido sobre o assunto era realmente o Alexandre, o Vils e o Miguel Januário. Isso é muito claro na sua própria produção artística, e realmente foi um privilégio eles terem aceitado o nosso convite e poderem partilhar connosco a obra. Portanto, estamos muito gratas também, muito gratos a ambos também. Obrigada. Antes de ler a pergunta do Rangel, vou colocar uma outra questão. Eu fiquei curiosa, assim, acho que, como diz por aqui, dá pano para as mangas, para a gente conversar mais. Se vocês poderiam falar mais da perspectiva da cidade como espaço de comunicação, né? Das camadas comunicacionais que o Ricardo gosta tanto de falar. Vocês lembram que a linguagem da cidade é uma construção social onde diversos agentes intervêm. Há camadas de cidade que se organizam por meio de diferentes usos e diversificadas dobras comunicacionais. Os autores conseguem passear através dessas dobras, como se eles mesmos, ou ela mesma, Silvia, em suas experimentações, como diz o setor, em suas práticas deambulatórias, identificações, diferentes enunciações, intervenções e apropriações do espaço. Pergunto, de que modo as cidades contemporâneas, seus usos, suas experimentações,
suas travessias, constroem as aproximações, as interfaces entre as artes de rua e as linguagens urbanas? Ou seja, sendo mais direta, de que modo vocês imaginam que hoje as linguagens, as artes urbanas interferem nessas camadas comunicacionais ou não, né? Isso aparece no livro e eu queria que vocês falassem mais. E como tem sido isso nas experiências que os dois têm participado? Por exemplo, na Galeria de Arte Urbana, no projeto Underdogs, dentre tantos outros, né, que o Ricardo também organiza, até que ponto, né, as artes de rua hoje conferem, principalmente nas cidades elencadas, eu diria que Fortaleza também é uma cidade que tem uma expressão, uma pulsação das artes de rua, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, algumas cidades brasileiras têm isso muito fortemente. Como é que as artes de rua hoje interferem nessa construção e nessa comunicação urbana? É mais um modo para a gente falar um pouco mais, porque a gente sempre que pensa em cidade, pensa em estrutura, em vias, em argamassa material, né, em usos urbanos, e a arte é como se não fizesse parte da cidade. Como é que vocês, no livro, abordam essa questão? De que modo, afora o livro, vocês gostariam de falar sobre esse assunto? Não sei, se calhar agora podia começar a Sílvia, tendo em conta também que ela foi uma das grandes responsáveis pela presença da arte urbana na cidade de Lisboa, pela alteração da paisagem da cidade, e certamente pelo impacto que foi tendo em termos nacionais e internacionais. Se calhar podia começar a Sílvia, depois continuava. Pode ser, Sílvia? Sim, sim. Ela foi modesta agora, mas ela é a grande a mentora, né, de tudo isso que acontece em Lisboa. Nossa, maravilhosa. Então, bom, há muitos anos que eu trabalhava em arte pública, não é? Eu, como historiadora, investigava e participava em vários projetos da Câmara Municipal de Lisboa nesta área da arte pública, naquelas suas disciplinas mais convencionais, a escultura, o azulejo, bom, dentro destes registros assim mais tradicionais, vamos lá. Mas eu percebia claramente duas coisas, que era a importância de renovar os discursos da arte pública na cidade, porque diria que eram gerações mais antigas de artistas, já com percursos conceituados, já, bom, com umas composições de grande notoriedade no panorama artístico nacional, que tinham espaço para mostrar o seu trabalho e para marcar presença realmente na cidade. Portanto, para mim era muito claro que era importante trazer um conjunto de artistas e de discursos que fossem absolutamente inovadores na cidade. Isto por um lado. E depois, por outro lado, eu sentia muito claramente que Lisboa tinha um conjunto de artistas ao nível da arte urbana que tinham uma maturidade de prática já muito considerável, ainda que fossem muito novos. Quer dizer, o Vils, quando nós começámos, meu Deus, ele tinha 20 anos, 19, 18 anos, 20 anos, portanto era muito, muito novo. E só para vocês ficarem assim com esta referência, portanto, os artistas com que a GAL começou a trabalhar tinham mais ou menos estas idades. O mais velho nem 30 anos teria. Portanto, isto realmente significava trazer todo um outro universo de gente para a rua, dar-lhes espaço, dar-lhes tempo e dar-lhes capacidade de trabalharem. Porque o que acontecia até então era que, essencialmente, impunha-se um preconceito muito forte sobre aquilo que eram as práticas da arte urbana. Eu acho que a população da cidade encarava essencialmente os writers como aquelas pessoas que pichavam e que, de algum modo, agrediam e vandalizavam, posso utilizar este termo, não é? Vandalizavam o património. E o objetivo da GAL era muito esse, era também desconstruir esses preconceitos, desconstruir essas ideias e dignificar as condições com que eles podiam trabalhar. Mas não seja
pagar, remunerar esse trabalho que eles faziam, porque até então isso acontecia muito pouco, havia muito poucos profissionais, havia muito poucos artistas profissionais em Lisboa, e para mim era muito claro que era muito importante dar-lhes espaço, dar-lhes tempo para poderem afirmar os seus discursos e, simultaneamente, pagar por esse trabalho. Permitindo-lhes, lá está, na sua própria vida, dedicarem-se muito mais a estas práticas e deixando de lado tudo aquilo que eram as outras tentativas de trabalhos que eles iam fazendo. Bom, agências de publicidade, na área do design, lá está, eles desdobravam-se em encomendas tentando sustentar a sua própria vida. E, portanto, pagar significava que eles podiam ter muito mais tempo para se dedicarem exclusivamente a estes discursos, e eu tinha certeza que a cidade ia ficar muito mais enriquecida com essa prática mais aprofundada, realmente, que lhes podíamos trazer. E, portanto, acho que depois eu acho que o mundo na altura, acho que, de algum modo, esperava que as cidades começassem a afirmar este tipo de estratégias. Não dava mais só para punir, quer dizer, não era aceitável só ter essa atuação, não é? E, portanto, para mim ficou muito claro que Lisboa tinha que mudar o seu olhar sobre isto e tinha que se abrir a esta comunidade. E foi difícil de início, porque nós na Câmara limpávamos, por um lado, aquilo que era a pichação e apagávamos o grafite, mas por outro lado nós queríamos começar a dialogar com eles e a dar a mão a eles e a dizer, bom, mas nós estamos aqui, vocês podem criar relações de confiança porque nós respeitamos muito aquilo que vocês fazem. Portanto, esta relação com a comunidade foi-se construindo com o tempo também. Eles foram percebendo aquilo que eram realmente as nossas intenções e a forma como nós queríamos estar neste mundo. E depois, dentro da própria Câmara, era tudo muito estranho, porque o caso, por exemplo, de inventariação, eu dou sempre este exemplo porque acho que é muito expressivo e claro em relação a isto. A GAU achava que era importante começar a fazer um catálogo, a fazer um inventário daquilo que eram as práticas das expressões da arte urbana desde o 25 de Abril, portanto, desde a nossa Revolução, desde 1974 até hoje. E para fazer este levantamento na cidade, significava para a Câmara ter que registar na sua base de dados de património peças ilegais, o que era uma coisa absolutamente estranha, não é? Eu, enquanto historiadora, nunca tinha feito o inventário de uma peça ilegal. A Câmara só registava peças legais. Mas nós não... a história da arte urbana na cidade não poderia esquecer, naturalmente, todo o trabalho muito importante e significativo que tinha sido feito, não por encomenda, por decisão dos próprios artistas e à revelia do próprio sistema municipal. E, portanto, para a Câmara de Lisboa começar a inventariar arte ilegal foi assim, como nós dizemos, um golpe de rins, não é? Foi algo muito estranho, mas que, lá está, eu achava que era importante começar a fazer essa própria pedagogia dentro da própria Câmara, não é? Junto das pessoas que faziam a limpeza, que faziam a higiene urbana e que apagavam os grafites, junto da Polícia Municipal, da Polícia da própria Câmara, que controlava estes atos. Portanto, nós tivemos muitos encontros, houve muito trabalho feito em conjunto e houve momentos muito reveladores para mim, que era, por exemplo, quando o agente da Polícia Municipal me ligava e dizia, bom, está aqui este menino a pintar as paredes sem autorização, o que é que eu faço com ele? Diga lá, o que é que eu consigo resolver? Bom, eu falava com a polícia e dizia, bom, mas ele é um extraordinário artista, nós vamos depois tentar legalizar isso, bom, e tentávamos resolver a coisa desta forma. Portanto, muita coisa mudou na cidade e foi muito enriquecedor para mim assistir por dentro, estar dentro de todo este processo, mas depois, em certos momentos, recuar e perceber, bom, realmente isto está a ter uma dimensão interessante na cidade e pode servir como
um exemplo, vamos lá, como algo que se podia afirmar como uma boa prática noutras partes do país. Portanto, foi um percurso muito, muito rico e muito transformador, até para mim própria, pessoalmente. Eu sou outra depois da Galeria de Arte Urbana, sem dúvida. Sim. Ricardo, eu não quero tomar o tempo todo. Não, eu queria apenas dizer o seguinte, eu não tenho muito a acrescentar relativamente ao que já disseste. Agora, eu acho que, na verdade, o que nós encontramos hoje nas cidades, e tomando também por referência a cidade de Lisboa, que em muitos sentidos foi uma cidade pioneira em termos nacionais, mas mesmo em termos internacionais houve algum... eu julgo que foi pioneiro em diferentes sentidos, não é? Isso foi reconhecido também por alguns prémios que a GAU ganhou em termos internacionais. E, aliás, esse reconhecimento também está explícito em diferentes mídia internacionais. E aquilo que nós encontramos, de facto, é uma cidade muito mais rica do ponto de vista das linguagens gráficas e pictóricas, não é? Porque se, por um lado, continuam a existir estas expressões de natureza ilegal, vandálica, de natureza disruptiva, porque fazem parte das cidades e sempre farão, não é? Os tags, a pichação, outro tipo de expressões farão sempre parte daquilo que é a paisagem urbana. Por outro lado, nós hoje em dia temos também muito mais arte urbana de natureza oficial, legitimada, comissionada, e, portanto, há aqui todo um conjunto de novas expressões que não tinham tanta presença no espaço urbano, na paisagem, e que, em função de um conjunto de investimentos, mas também de um reconhecimento por parte das instituições oficiais, mas também uma aposta por diferentes entidades privadas que financiam estas obras, nós temos as cidades muito mais ricas desse ponto de vista. Agora, eu acho que isto também pode representar um pouco um perigo, não é? E pronto, isto não é para responder à questão, porque na verdade a Glória não tinha colocado esta questão, mas eu julgo que também é preciso ter algum cuidado para não cair num excesso e de repente não tornar a cidade também saturada de obras desta natureza, porque a cidade também precisa de respirar e precisa de ter espaço, lá está, para que haja transgressão, para que surjam expressões inusitadas, expressões novas, e, portanto, se de alguma forma nós também institucionalizarmos tudo o que são estas expressões, isto pode, no fundo, ser também perigoso. E pronto, e basicamente era isto que eu teria a acrescentar. O Rangel, ele fez uma pergunta que eu acho que Silvia já respondeu. Outra questão que me assiste é se há ou não colisão da street art com as normas públicas, então, que prevê a municipalidade, isso Silvia acabou falando. Mas ele fez mais duas perguntas, ele está ávido para ler essa obra, ele disse que não vê a hora de... Então, ele diz assim, as artes apagadas são fotografadas anteriormente, exibidas em algum espaço? E tem outra pergunta, há alguma discussão que acabe por agregar a discussão ambiental, que pode ser considerado ou não poluição visual, em contraponto à concepção de arte? Eu acho que você também, essa questão, os dois tocaram nesse momento. Eu acho que o que não foi tocado ainda é se as artes apagadas são fotografadas anteriormente e exibidas em algum espaço. Eu posso responder. A GAU ainda hoje tem disponível num site que faz todo este levantamento da arte urbana pela cidade desde 1974 até hoje. Nós fomos fotografando muito daquilo que ia acontecendo na cidade ao nível do grafite e da street art nos últimos 10, 12 anos, mas também fomos buscar a espólios e a repertórios de fotografia do período revolucionário, portanto, no pós-1974,
porque nomeadamente o Arquivo Municipal da Câmara de Lisboa tem um espólio fotográfico muito rico a esse nível, e portanto fomos também buscar imagens dos murais revolucionários do 25 de Abril, e portanto tudo isso pode ser consultado no site da GAU. Portanto, também pela sua própria condição efêmera, nós sabíamos que era muito importante fotografar as obras e deixá-las registadas, não é? Para que a memória não se apagasse. Porque, nomeadamente, os murais do 25 de Abril, como exemplo, já desapareceram todos da cidade. Não há vestígios dos murais revolucionários desse período, da década de 70 e até de 80. Todos eles desapareceram praticamente da cidade. Existem 1 ou 2 exemplares mesmo, muito raros. E, portanto, para nós era muito clara a importância de fotografar, registar, inserir numa base de dados e divulgar, porque o objetivo do inventário nunca pode ser só criar um levantamento para dentro da própria Câmara. O objetivo do inventário tem que ser divulgar, não é? Tem que ser mostrar ao mundo, a quem está interessado, investigadores, curiosos, artistas, agentes, mostrar ao mundo realmente o que foi feito nesta cidade ao longo dos anos. Portanto, quem quiser consultar pode ir ao site da GAU e encontra muito desse material. O Júnior colocou aqui o link, né, do site. Obrigada, Júnior. Obrigada. E também, assim, nós estamos já com 1h10, eu prometi, lá em Portugal, gente, já passa das 10 horas da noite, né? Então, prometi que o lançamento seria entre 1 hora e 1 hora e pouco, nós estamos com 1h10. Saber se vocês têm alguma pergunta, mas a minha questão é muito simples. É saber o que vocês gostariam ainda de destacar da obra, do livro, algum assunto, alguma questão que a gente não tenha perguntado, né? Vocês acham importante destacar? Eu teria vários, mas eu queria ver, assim, até mesmo. Eu mandei várias questões para a Silvia e tinha várias, mas eu digo, não vamos ocupar o tempo com todas essas questões, porque eu acho que quando a gente escreve um livro, às vezes perguntam para a gente aquilo que não é bem o que a gente mais, que mais nos pega, né? Eu já contei comigo, eu escrevo um artigo, eu vou discutir o artigo, levo para a sala de aula. Aí, às vezes, tem uma questão que é aquela questão mesmo, que é o frisson, aquilo que nos mobiliza, né? Então, para vocês, assim, o que seria, o que mais marca, o que mais vocês acham que essa obra, né, o que vocês gostariam de acrescentar? Eloane está perguntando também quando a obra estará disponível online. O Ricardo disse que não sabe ainda, né? Mas acho que passo a palavra para vocês agora, né? Nesse quesito, o que ainda pode ser dito, que não foi dito? Ricardo. Começou? Sim. É uma questão interessante que não tinha colocado, na verdade, mas eu acho que este livro para mim foi importante porque, não só porque foi feito a 2 mãos, não é? E quem escreve e quem tem por profissão também a escrita sabe que a escrita coletiva é completamente diferente da escrita individual e, portanto, foi um desafio que eu acho que correu bem, apesar de ter demorado o seu tempo, ou seja, foi um processo longo, o que trouxe também os seus benefícios, porque permitiu-nos ter tempo para, de facto, amadurecer uma série de ideias, de lermos várias vezes os diferentes capítulos e aquilo que íamos escrevendo, e, portanto, eu já conhecia de cor os capítulos da Sílvia, imagino que ela também já conhecia os meus de cor, porque líamos recorrentemente os capítulos, e, portanto, este foi um desafio, mas foi algo também muito, muito agradável e interessante, foi o escrever com a Sílvia, e depois, principalmente, tentar produzir uma obra que
não fosse exclusivamente para académicos, e que procurasse fugir um bocadinho àquela linguagem um bocadinho codificada, hermética e fechada do mundo académico. Ou seja, eu senti que havia aqui falta, lá está, porque há muitas entidades que falam sobre arte urbana, sobre street art, com discursos muitas vezes antagónicos, não é? Que também geram muita confusão, não é? Porque nós temos, desde as entidades políticas, e quando falo de entidades políticas, falo das entidades oficiais de natureza, os poderes públicos locais, mas também estatais, e relativamente a esse, nomeadamente às autarquias, às municipalidades, por vezes têm visões completamente distintas do que é a arte urbana e como é que se pode apoiar ou não a arte urbana, não é? Um exemplo paradigmático, quando surgiu a GAU, era a diferença entre Lisboa e Porto, a forma como entendiam o papel da arte urbana nas cidades, e portanto não só as perspectivas são por vezes diferentes e antagónicas, como geram muita confusão na forma como os termos, os conceitos são utilizados. E, portanto, eu senti que havia necessidade e espaço para criar uma obra que não fosse apenas destinada a académicos, que por vezes se dedicam apenas a construções demasiado abstratas e conceptuais sobre a realidade, e que trocam argumentos e galhardetes em torno destas questões, mas algo que pudesse também ser dirigido ao leigo, ao público comum, de diferentes áreas e com um interesse genuíno nestas expressões, e portanto esse eu acho que é um ponto interessante e um ponto forte do livro. E depois fazer também aquilo que ainda não tinha sido feito até à data, que é olhar para aquilo que nós temos hoje como fruto de um processo histórico. Um processo histórico que tem algumas décadas. Eu apontaria para o início, para o surgimento do grafite nos anos 90 na área metropolitana de Lisboa. E era necessário fazer um registro histórico dessa evolução e dos principais projetos que foram surgindo. E eu acho que nós, a bem ou a mal, conseguimos fazer esse registro. Lá está, é impossível. Não é que fosse impossível, mas era demasiado ambicioso para aquilo que era a nossa agenda, o nosso calendário e as nossas especialidades. Fazer algo que extrapolasse o contexto português ou mesmo o contexto nacional e, portanto, o contexto lisboeta, aliás, e, portanto, nós centrámos-nos basicamente em Lisboa, mas também trouxemos aqui à baila uma série de outros projetos que são projetos fundamentais. E depois, lá está, não esquecer também a participação fundamental, e para nós foi uma honra, do Vils e do Mais Menos, não é? Que são, eu diria que, pelo menos do meu ponto de vista, as duas grandes referências hoje em dia em termos de arte urbana, de street art, por razões diferentes também, que dariam outra conversa, mas também foi um prazer, obviamente, e uma honra tê-los aqui a escrever sobre estas matérias. Eu gostava só de acrescentar, se calhar, Glória, ao que o Ricardo disse, esta questão da transdisciplinaridade que tem este fenómeno da arte urbana. Eu vim, a minha formação é bastante diversa, mas eu vinha mais do lado da história da arte, da comunicação e das ciências políticas, não é? O meu percurso tinha muito a ver com estas três perspectivas, vamos lá, daquilo que é o mundo, a cidade e daquilo que é a cidadania. E o Ricardo trazia o contributo das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, não é? E trazia também este outro olhar sobre a cidade. Portanto, para mim era importante perceber como é que as nossas posturas, as nossas visões,
diria que as nossas competências até académicas se conseguiam conjugar, não é? Fazer o livro a 4 mãos é muito especial, é preciso um equilíbrio, acho eu, entre egos, não é? É preciso saber ceder, porque de algum modo é uma relação que tem que se estabelecer intensamente durante um certo período e, portanto, é também uma aprendizagem como não impor excessivamente a nossa visão sobre a obra e acatar aquilo que realmente vem do outro. Portanto, era uma experiência humanista ou humana em si também, mas também porque para mim era importante perceber como é que, e acho que isso foi um teste, como é que o objeto de estudo arte urbana se comportava perante abordagens tão distintas como é a minha e como é a do Ricardo, não é? E eu sabia que a arte urbana era um objeto de estudo ideal para experimentar isso, porque ela tem uma dimensão política muito forte, ela tem uma dimensão comunicacional muito forte, tem uma dimensão estética poderosíssima e depois tem um impacto sociológico, antropológico, também muito significativo na cidade. Portanto, eu sabia que este era o objeto de estudo ideal para eu testar e perceber se efetivamente isto que eu desde sempre quase acreditei, que é como é que eu experimento um olhar múltiplo e diverso em termos de disciplinas sobre um determinado foco da nossa atenção, não é? Sobre um determinado objeto de estudo. E acho que resultou, porque lá está, é um fenómeno tão complexo, com tantas dimensões, com uma capacidade e uma flexibilidade de se mutar tão forte, que é capaz de abraçar e acolher o olhar, ou olhares tão distintos quanto estes que nós estamos aqui a falar. Portanto, acho que para mim foi assim o teste final, quer dizer, é possível termos disciplinas diferentes a analisar o mesmo objeto e conseguir chegar a uma visão mais holística ou a uma abordagem mais abrangente daquilo que pode ser um fenómeno. Mas, assim, estamos chegando no fim, né? Rangel, vou deixar essa sua pergunta para depois, assim, porque ele pergunta se a abordagem no livro, os artistas catalogados, é porque não foram catalogados artistas, portanto, assim, o livro não trata dessa questão de catalogar artistas, é por isso que a pergunta fica aí no ar mesmo, porque ele trata mais, Rangel, das conceituações, né, múltiplas, das visões do que seja as artes de rua, né? E aí, assim, eu quero agradecer, mas dizer, assim, que uma das coisas mais que vocês começaram falando e que me chama muito a atenção nas artes de rua é essa perspectiva da efemeridade. Mas, assim, também tem outra perspectiva. Às vezes, se intervém na rua sem um apoio, no caso, às vezes, eu estudei isso em Lisboa em 2013, exatamente o fenômeno de um muralismo ilegal. Você tem, assim, a pessoa passa um monte de tempo fazendo mural, sendo que ele não é um mural sancionado ou albergado na municipalidade, ou tem algum tipo de licença, e nós vemos que há uma espécie de não propriedade, né? De quem são as artes de rua? Elas são da rua, né? É interessante isso, porque a ideia do curador, aqui começa o meu quadro, termina o seu, essa é a minha exposição, esse é o meu lugar. Eu acho que as artes de rua conspiram para um mundo, para uma rua, a perspectiva democrática que a Silvia falou, por um lugar plural, que é a própria dimensão da esfera pública, né? Como diz a Hannah Arendt, que é a dimensão da pluralidade mesmo. E aí, assim, eu penso na questão da efemeridade, da gratuidade, né, da não propriedade, e fico imaginando tudo isso, né, para que a gente pense no outro modelo de cidade. Eu acho que as artes de rua, elas criam essa inquietação, esse fervilhão, né, de que a cidade, ela é uma construção permanente, de que ela é da gente, é de todo mundo. A Silvia criou, aliás, não foi a Silvia, desculpa, a Galeria de Arte Urbana criou um projeto
os lixões, né? Lixões, chama assim, que, de repente, uma pessoa que nunca pintou na rua passava a pintar um lixão. Era uma senhora que bordava ou que fazia alguma coisa e que passou a pintar um lixão. Então, as artes de rua, elas mostram para a gente que nós somos donos das ruas, assim, que a rua não pertence, o poder está em quem intervém, em quem deixa sua marca, sua cor, né? Em quem cria um lugar na rua. E aí, assim, terminando com a questão a Marta está falando do novo modelo necessário, eu acho que isso é muito fundamental. Né? Para mim, quando a gente pensa no 25 de abril, né, na Revolução dos Cravos, no papel dos murais nessa revolução, quando a gente imagina a ditadura no Brasil, né, a própria 68 na França, todo esse lugar que tem hoje. Eu costumo fotografar assim, o que anda a dizer Lisboa, e agora o que anda a dizer Fortaleza, tinha Bolsonaro capeta. E achei genial, porque assim, eu tinha passado na rua ontem, não tinha Bolsonaro capeta. Hoje tem Bolsonaro capeta. E eu coloco no meu Instagram o que anda a dizer Fortaleza, Bolsonaro capeta. Então, essa dimensão do digital, essa territorialização, essa desterritorialização que o digital cria nas artes de rua, conspira para que uma cidade se reconstrua também a partir do ciberespaço. Eu acho que a gente estamos falando, né, de uma outra dimensão de cidade também, e de participação, de política, de cidadania. E aqui a Marta está dizendo, me lembrei da obra do fotógrafo Cristiano Santana, que documentou esta outra cidade ocupada em Porto Alegre. E, assim, em tempos de pandemia, né, essas outras cidades, eu fico imaginando qual o silêncio das artes urbanas, né, se a gente não pode estar na cidade, ou se há uma restrição de estar na cidade. Eu até gostaria de fotografar o que as cidades estão dizendo no momento do silêncio, né, no momento da reclusão, do confinamento, né? Como é que elas estão falando, a Marta fazendo silêncios e sussurros, né? E aí eu acho que fica mesmo, um sussurro, o Bolsonaro capeta surgiu ontem, alguém saiu da sua casa, pegou o seu spray amarelo e disse, eu tenho que dizer que o Bolsonaro é capeta. Então, assim, mesmo uma cidade com restrição de ocupação, né? Ocupação dos corpos da cidade. E é de só agradecer a vocês. Assim, nós estamos, o Lajus tem uma série chamada Desconversando, hoje não é o Desconversando, nos Desconversando mais ou menos, a gente acaba com o público, às vezes, assim, bem mais ampliado, porque já tem é como se fosse uma certificação, é um curso. E nós não quisemos colocar também o lançamento do livro dentro do circuito de curso, a gente quis deixar algo mais livre, e o fato de ser gravado faz com que isso ecoe, né? Ecoe, vai estar no nosso site do Lajus, e vocês podem estar, por exemplo, no momento em que tiverem um livro, vão lançar um livro na sala de aula, vão discutir um livro na sala de aula, tem um vídeo, né? Eu acho muito legal essa memória que fica, nossos rostinhos, né? Nossas perguntas, se vê aí com as obras dela, Ricardo cheio de livros atrás. Encontrei uma forma no computador de deixar um fundo opaco, assim. Achei muito legal ter descoberto isso aqui no Google Meet. E a gente vai aprendendo, né, a se encontrar por aqui. Gostaria de saber se vocês querem acrescentar alguma coisa, vocês, Ricardo e Silvia. Agradecer muito, muito a vocês que participaram. Aqui tem o Marcelo Grude. Tem muita gente legal aqui, mas o Marcelo é o responsável pelo festival de grafite, né, o Concreto, que vai estar numa outra edição, inclusive no bairro popular, que é o bairro do Suricate Ceboso, é um curso habitacional de Fortaleza, que nem CEP tem, que é código postal, e que lá tem um celeiro de arte incrível, está acontecendo Concreto, lá com painéis imensos, mas lá tem um seriado que saiu hoje no El País, a matéria, A Casa dos Vetinhas, pegaram lá a Casa de Papel, fizeram a adaptação para a Casa dos Vetinhos, vai ser o nosso próximo tema, do nosso próximo Desconversando, eu, o Léo Suricate, né, na Casa dos... discutindo a Casa dos Vetinhos, mas discutindo todo esse fenômeno
dos saraus de periferia, das artes de rua, né, que a gente está fazendo lá com o Suricate, lá no Museu Cris, ou seja, às vezes, Silvia e Ricardo, a gente vai chegar assim, fora que a gente não fala mais pelos outros, né? A própria periferia, os próprios artistas estão dando a cara com seus discursos, suas falas, e agradecer a Visângela, que sempre está gravando, né, o Léo, que é o administrador, e a vocês. Então, e agora, eu queria saber se vocês querem se despedir, dar uma boa noite, para terminar, que está na hora da janta. Jantaram, aí está na hora da janta aqui. Bem, eu queria agradecer, obviamente, por este momento de encontro, de partilha, porque é também, de facto, o primeiro momento em que eu e a Sílvia temos a oportunidade de falar sobre o livro, não é? E de refletir sobre o livro. E é sempre bom ter um olhar externo, um olhar exterior sobre o livro, e que possa refletir também opiniões diferentes sobre o que nós escrevemos. Eu acho que esse debate é importante fazê-lo e vamos, eventualmente, criar outros momentos, outras oportunidades para fazê-lo. Mas queria agradecer-te a ti em especial, Glória, por teres criado este evento. Queria mandar um abraço também àqueles que conheço pessoalmente, como o Júlio, o Júnior, que está aí, e o Narcélio também, que conheci aí em Fortaleza. E dizer que aqui de facto já são 11h30 da noite e, portanto, já estamos noutra fase do dia e eu penso... A editora é Humus? A editora é Humus. E assim que tiver mais notícias sobre a disponibilização do livro online, eu colocarei essa informação nas redes sociais, mas também passarei certamente à Glória, que fará chegar a quem tiver interesse. Mas à partida, através das redes sociais, do Facebook, nomeadamente, eu irei fazer chegar essa informação. E pronto, e despeço-me de todos. Boa noite, ou boa tarde para vocês, não é? Que ainda vão jantar. Boa noite para mim e para a Sílvia, que já estamos na fase final do dia. E pronto, e pode ser que tenhamos outras oportunidades para debater aí no futuro este livro ou outro qualquer, não é? Eu queria só agradecer também este momento. Acho que para nós é muito simbólico, não, Ricardo? Fazemos este lançamento, o primeiro lançamento que nós fazemos da nossa obra ser para o Brasil, não é? Acho que diz muito da nossa ligação com a Glória e ligação com essa cidade maravilhosa que é Fortaleza, e sinto-me muito abençoada e muito privilegiada por ter feito este momento. Glória, agradeço-te do fundo do coração. A obra foi feita para vocês e, portanto, espero que desfrutem, aproveitem, que vos ajude a refletir. E se nos quiserem enviar opiniões, críticas, elogios, nós também gostamos. Mas pronto, a obra está aí disponível e espero que seja muito prazerosa, assim como foi para nós. Glória, muito obrigada a todos. Estão perguntando se pode fazer uma foto, não sei se as pessoas querem aparecer, eu não sei fazer a foto. Alguém quer aparecer? Ou fica com as carinhas assim? Faz a foto. Eu não, o Léo fez uma, pronto. Jesus maravilhoso. Marcelo Grude. Olá! Júnior. Beijinho. Quem pode fazer a foto? Eu estou falando isso, mas eu estou aqui no computador, não sei fazer. Todo mundo liga a câmera, pronto. Olha aí o Eloís, a Marta, sempre com a gente, que maravilha. Sim. Quem é que vai fazer a foto? Léo, você pode fazer outra foto? Carlos. Eu penso que alguém está fazendo. É? Oi, gente, é isso? Ele vai fazer ainda, calma.
Fez? Ótimo. Pois obrigada, gente. Boa noite. Vocês vão dormir, nós vamos jantar. Bem-vindo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.